Então, meu nome é Sandra Magalhães, do Espaço Terapêutico Holos, e hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, bem bacana, bem interessante, onde a gente vai conversar um pouco sobre os nossos momentos de felicidade e nessa fase tão conturbada que a gente está vivendo, como é que a gente consegue falar de trazer felicidade em cada ato, viver momentos e frases e pensamentos e trazer uma energia que esteja mais lá para cima, onde a gente possa atrair coisas boas, mesmo nesse turbilhão de confusão que a gente está vivendo, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, pessoas mortes na família, e nós entendemos todas essas questões, mas nós precisamos, de alguma forma, falar desse assunto, porque se a gente ficar nesse meio, né, não é à toa que a gente está ouvindo, as doenças psíquicas vão ser as doenças do século. Não vamos deixar que isso se torne uma verdade, porque nós temos formas hoje de olhar para tudo isso e sair dessa frequência que está nos prendendo aqui embaixo, que está nos prendendo nesse medo. O que nós precisamos fazer é estudar, encarar que essas soluções existem e querer não fazer parte disso. E não é egoísmo que eu estou falando. Eu estou falando de nós conseguirmos elevar esse padrão energético que está assolando, não só o nosso país, que está assolando o mundo. E como que a gente trabalha para a gente melhorar isso? Então é sobre isso que a gente vai conversar. É um assunto delicado da gente tratar, ainda para mais nesse momento que a gente está, mas a gente precisa entender que são as nossas emoções que determinam a nossa saúde, que determinam o nosso bem-estar. Né? Esse é um elo que está ligado, a gente não consegue desconectar isso. Então, emoções, elas estão associadas à nossa saúde. Então, se a gente vibra em emoções muito baixas, de medo, de vergonha, tô com vergonha porque fiquei desempregado, se a gente vibrar aqui, nós vamos criar massas que vão levar a doenças. E aí eu finjo que não está acontecendo? Não, está acontecendo. Mas a gente precisa olhar para isso tudo com uma emoção diferente. A gente precisa trazer uma emoção diferente para tudo isso. De alguma forma, a gente precisa trazer felicidade para dentro das nossas vidas. A gente precisa trazer esse sentimento de alegria, de felicidade, de bem-estar, né? Porque as notícias ruins, elas estão aí assolando o tempo todo. E é incrível, porque parece que a gente quer ir sempre atrás delas, a gente quer saber o fim daquela notícia triste. A gente quer saber o que aconteceu depois, se morreu, se não morreu, sabe? A gente não precisa disso. A gente precisa o oposto. A gente precisa trazer momentos de felicidade. A gente precisa chegar e trazer uma emoção que seja diferente daquela que o mundo já tá sobrecarregando a gente. Para que a gente vai buscar mais sobre isso? Para que a gente vai querer assistir mais sobre isso? E não é ficar fora do assunto, mas é uma questão de autocuidado, de autopreservação, até para você poder cuidar das outras pessoas, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Como é que você quer cuidar da sua família se você está ali também, não consegue sair dali, ainda fica vendo uma notícia pior ainda? Então, quanto que você está buscando trazer esses momentos felizes para sua vida? Como é que você está buscando fazer com que a felicidade trabalhe a seu favor, da sua saúde, para melhorar o seu bem-estar, né? Ou será que você está fazendo justamente o oposto? Você está buscando ainda mais informação sobre aquilo que te faz mal. Onde é que você está? O meu ponto aqui é que a gente busca essa felicidade para ser essa força dessa corrente energética que tem que fazer parte da sua vida. Porque essa emoção é que vai contrabalançar e não vai deixar que você adoeça. Com todas as outras emoções, que algumas você não vai conseguir sair delas, porque elas existem, elas estão aí.
Então você tem que ter recursos energéticos. A gente está falando de energia, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de emoção, para contrabalançar isso. Gente, isso faz parte do conhecimento da nossa vida, do nosso ser. Nós não somos só o que a gente ouve, o que a gente escuta. Nós somos o resultado, a materialização do que a gente sente, do que a gente pensa, da nossa espiritualidade, do nosso equilíbrio energético ou desequilíbrio energético. Tudo isso materializado traz onde a gente está hoje. Se você está bem, ótimo. Se você está mal, é você que está se colocando aí. Ah, mas poxa, mas Sandra, é muito fácil falar. Mas, pô, tô sem dinheiro, tô sem emprego. Ótimo, a gente sabe disso. Mas o que você está fazendo para você não ficar ali chafurdando onde você está e para você conseguir sair dali? E não é só fazendo no plano físico, no plano material. É fazendo no seu plano espiritual. É fazendo no seu plano energético. Porque são eles que determinam onde a gente está. E não o oposto. Já falei isso em alguns vídeos que eu fiz aqui. E eu vou repetir porque eu acho isso muito importante. A gente coloca o nosso plano físico como principal. E quando a gente precisa, deu algum problema, a gente vai lá no espiritual. Vamos lá, vamos rezar. Ou vamos ali fazer uma reenergização, porque tá feia a coisa, tô me sentindo meio mal. Ao contrário. A gente tem que trabalhar nos outros corpos. A gente tem que trabalhar espiritualmente todos os dias da nossa vida. A gente tem que trabalhar energeticamente todos os dias da nossa vida. Cada ação que a gente faz tem que ser pensada no cunho energético espiritual, o que aquilo vai trazer no nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico vai ser a materialização de tudo isso. Ela é o fim. Ela é onde as coisas acontecem. Então, se você está onde você está, se você estiver cada vez se sentindo pior, você tem como sair daí, só você. Porque foi você que se colocou ali, e sem vitimismo. Sem achar, ai, nossa, mas... Não, gente, não adianta. Vai ficar no vitimismo, vai continuar. Não tem como sair. Então, é um assunto que provoca, é um assunto que dá discussão, porque as pessoas tendem a se defender se colocando como vítimas da situação. Elas tendem a se defender falando assim, mas é fácil falar, você tá bem, o fulaninho tá bem, eu quero ver tá aqui, como é que eu tô. Só que se você tá aí de alguma forma, você se colocou aí. E se você continuar aí, sem você olhar para as questões que te levaram para aí, essa massa energética que te colocou aí, essa massa que te jogou nessa frequência de energia que você tá, ela vai só aumentar. Então, a única pessoa que consegue fazer com que você saia daí é você. Então, se você ainda estiver se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? A primeira atitude é você querer sair daí, você querer fazer. É você entender que ninguém vai te tirar. Ninguém, que eu digo é o seguinte, é claro que existem situações que você vai precisar de uma ajuda externa, né? De um terapeuta holístico, de uma pessoa que trabalhe com essas questões da energia, da espiritualidade, porque vão ter campos que já estão tão sobrecarregados, já estão impedindo tanto que o fluxo da vida siga, que você vai precisar limpar isso. Então, óbvio que vai precisar de alguma ajuda, né? Mas a primeira decisão, a primeira atitude é sua. Entende? Depois, ao longo de todo esse tratamento, tem toda uma mudança também de ganho de consciência. De você ganhar consciência, além de você limpar aquele campo todo energético que você sobrecarregou, né? Através da espiritualidade, você ter essa ajuda e você conseguir ter essa limpeza desses campos, para que você possa ter um fluxo melhor, você precisa também ter um aumento, um ganho de consciência. Você precisa estudar sobre os assuntos, você precisa entender das leis universais, você precisa entender o que rege tudo isso. Você precisa se colocar em situações favoráveis,
de felicidade, você precisa reconhecer quem você é, com os seus defeitos, com as suas qualidades, e se amar nos seus defeitos e nas suas qualidades, mas enfrentá-los. Porque todos eles fazem parte de você. Então, você precisa amá-los, entender, aceitar, certo? Para você se autoconhecer e, através do autoconhecimento, você conseguir levar e fluir a vida de uma forma muito mais fácil. Porque com o autoconhecimento você consegue entender como você reage a todas as situações. Ah, então minha vida vai virar um mar de rosas. Não, porque a vida não é um mar de rosas para ninguém. A vida é cíclica. A vida tem altos e tem baixos. Para todo mundo. O que muda é a forma com que a gente encara essas mudanças. O que muda é a forma com que a gente se prepara espiritualmente, energeticamente, para passar por esses altos e baixos. A vida de ninguém é linear. Não existe, não tem vida linear. A gente pode até achar que tem, mas não existe. Vida é cíclica, de tudo no universo. Ele tem altos e baixos. Tudo no universo funciona dessa forma. Porque nós somos energia, a energia está em movimento o tempo todo. Então, o que a gente precisa fazer? Se conhecer, se preparar, saber que essas coisas vão acontecer, estar preparado para esses altos e para os baixos, tanto para o alto quanto para o baixo, porque tem gente que não consegue viver nem quando está bem, nem quando está mal, porque quando está bem entra numa euforia, depois quando cai a queda é muito maior. Então como é que a gente entende que isso vai acontecer e que isso faz parte do fluxo natural da vida? Então isso são ferramentas que depois de todo um tratamento para que vocês saiam desse momento, vocês através de leitura, através do autoconhecimento, ganho de consciência, lucidez, vocês vão levando para o dia a dia da vida. Porque energia e espiritualidade, ela é trabalhada diariamente. Elas fazem parte do seu eu. Você não é só um corpo físico. Você não deve olhar para você só como corpo físico, porque você não é. Você tem que olhar para o todo. Porque são os outros corpos que, mesmo que a gente não esteja enxergando, que influenciam no nosso corpo físico. Se você abandona, o corpo físico só vai ter as reações negativas desse abandono. Se você cuida deles, você vai ter as respostas positivas por você ter cuidado dele. Nós somos parte da natureza. É a mesma coisa que você pegar uma planta e colocar essa planta, alimentar essa planta uma vez por semana. Ela vai morrer. Porque ela vai começar a ficar doente, ela vai começar a adoecer, ela vai sentir falta d'água, porque ela precisa de mais água. Você não alimenta, você só alimenta ela uma vez por semana. É a mesma questão de você achar que você vai cuidar da sua espiritualidade uma vez por semana. Entendeu? A gente tem que olhar para isso todos os dias. Em cada ação, em cada ato, em cada decisão nossa. O que isso vai me trazer energeticamente? Onde eu estou me colocando quando eu tomo essa atitude? Onde eu estou me colocando espiritualmente? Quando eu faço essa ou essa escolha? Não é só no momento de desespero que a gente recorre à espiritualidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No momento do desespero, a gente já está espiritualmente tão preparado que a gente aceita, a gente entende. Tá bom? Eu queria muito que vocês pudessem entender e estudar sobre esse assunto. Não por mim, não por vocês, mas por todos nós. Porque quando eu estou bem, as pessoas que estão à minha volta também ficam bem. Quando você está bem, as pessoas à sua volta ficam bem. Quando você está bem, eu vou estar bem. E quando eu estou bem, você também vai ficar bem. Então, é importante que a gente divulgue, que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente sabe que possam estar passando por um momento de dificuldade, de dor e que não sabem como sair dali. Vamos compartilhar conhecimento, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo aí embaixo, inscrevam-se no canal, a gente vai estar sempre discutindo sobre outros assuntos como esse, tá bem? E vamos comentar
trazer pontos para discussão sobre o que você gostaria que eu falasse, sobre o que você gostaria de discutir. Eu respondo, vou estar respondendo pessoalmente, tá? Então eu desejo a vocês uma ótima semana, fiquem bem, até logo.